Muito boa tarde, estamos começando mais um Papo Reto ao vivo nas redes sociais do Agora Vale, nesta tarde de quinta-feira, dia 28 de março, quase finalzinho da semana, quase finalzinho do mês também. E o nosso convidado de hoje é o professor Lúcio Salgado, especialista em inovação e facilitação de design. Boa tarde, Lúcio, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para estar aqui batendo esse papo com a gente. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Bom, para a gente começar, eu não me aprofundei muito no seu currículo, que eu gostaria de deixar esse espaço, então, para você falar sobre a sua formação. Bom, eu sou administrador de empresas, atuo como professor de administração há 9 anos na ETEC de Pinda, tenho um mestrado a terminar, fiz aí os créditos durante 1 ano e meio de mestrado, porém ainda não concluí. E de alguns anos para cá venho me especializando em design e facilitação de design, para a gente poder gerar processos de inovação dentro da área de empreendedorismo. Atuo como empreendedor há muitos anos e tenho uma empresa chamada Masters Consultores há 9 anos também. Certo, a gente vai falar um pouquinho esmiuçadamente sobre esses assuntos agora. Bom, você leciona na ETEC João Gomes de Araújo, a ETEC aqui de Pindamonhangaba, nos cursos de Administração, Logística e Recursos Humanos. Desde quando que você está na instituição? Então, eu iniciei na instituição em 2010, ainda num período com processo seletivo, onde isso veio numa efetivação 1 ano depois. Então, desde o início, sempre atuando no curso de administração e de acordo com as grades de novos cursos, como foram chegando, por exemplo, de recursos humanos, de logística, eu fui atuando também nas áreas de gestão nesses cursos. Você também tem experiência como coordenador, né, em outra cidade, inclusive, na criação de uma empresa de consultoria de gestão. Gostaria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência. Bom, durante 2 anos e meio eu fiquei na coordenação do curso de administração, na ETEC, e posteriormente eu assumi a coordenação da classe descentralizada que nós tínhamos em São Bento do Sapucaí. Foi 1 ano e meio de experiência, onde nós formamos uma turma do curso técnico de administração em São Bento, e na sequência eu retornei para Pinda, voltando para a sala de aula no caso. Em 2009, entre 2009 e 2010, eu estava formado na faculdade há pouco tempo e estava com a intenção de vender serviços de administração, numa intenção de empreender primeiro e também ajudar pessoas que queriam empreender. Comecei a atuar inicialmente em Ubatuba, meu primeiro cliente foi em Ubatuba, e comecei a identificar uma atividade profissional que me dava uma satisfação muito grande, que era ajudar pessoas que queriam empreender, queriam de alguma forma transformar seus sonhos em realidade, a partir do empreendedorismo, e comecei a atuar trabalhando com essas pessoas e até hoje continuo nessa atividade. Bom, a sua especialidade é inovação, né? Conta um pouco pra gente a importância de falarmos sobre esse assunto, né, nos dias de hoje. Bom, inovação é um assunto que muito tem se falado em vários meios, em vários tipos de conversa, onde é um processo sem volta que as pessoas já entenderam que a gente não consegue viver sem. Ou seja, para você atuar dentro de qualquer tipo de mercado profissional, ou você adere aos processos de inovação, ou você começa a ficar para trás inevitavelmente. A partir do momento em que nós começamos a entender que isso já não é mais um luxo, inovar dentro de uma empresa, de um mercado, não é mais um luxo e sim uma necessidade, a gente começa a entender o porquê que ela hoje praticamente pode ser considerada indispensável. Existem exemplos clássicos aí, eu diria, de 20 anos para cá, tanto de modelos de negócio, de empresas que vieram a morrer, por exemplo, e serviços que deixaram de ser utilizados, como também novos serviços e novos modelos de negócio que vêm surgindo de alguns poucos anos para cá, fruto de processos de inovação. Então, é algo que cada vez mais vai se popularizar, nós vamos cada vez mais ouvir falar sobre, e aos poucos as pessoas estão começando a entender também como gerar esse tipo de resultado. Porque como ainda é algo novo para muitos mercados no que diz respeito a como botar isso em prática, muitas pessoas acabam tendo ainda muitas dúvidas, pouca opinião formada sobre conceituação do que realmente é inovação, de como a gente consegue aplicar a inovação. É muito clássico ainda, né, eu diria, infelizmente, encontrar mercados profissionais, gestores,
que ainda acreditam que a inovação vai surgir a partir de alguém que teve uma ideia brilhante, de alguém que num dia acordou inspirado e veio a eureka na cabeça. E a gente já entende que não é bem por aí o caminho. Se a gente ficar dependendo desse tipo de iniciativa para poder gerar processo de inovação, gerar resultado com a inovação, a gente pode, às vezes, passar toda uma vida e não ter alcançar esse tipo de resultado. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai começar a entender, as pessoas vão começar a entender dentro dos mercados como percorrer esse caminho em busca de um objetivo chamado inovação. E ele não virá a partir de uma ideia brilhante que alguém teve um dia. A gente vai amadurecer isso. A gente pode dizer, então, que inovação não significa apenas criar algo inexistente até então. Não. Acho que isso é uma dúvida frequente, né? Como é que eu vou inovar se eu não tenho uma ideia que ninguém teve ainda? Exato. Primeiro, acho que o primeiro paradigma que a gente tem que desconstruir dessa visão de ter a ideia, de pensar em algo novo, é entender o que é invenção e o que é inovação. Invenção é você inventar alguma coisa do zero. Porém, você não tem a garantia que aquilo vai gerar resultado. Para eu poder considerar que aquela invenção se tornou uma inovação, eu preciso ter resultado. Todo tipo de inovação, seja ele criando algo novo do zero ou melhorando algo que já existe, precisa ter o resultado como garantia. Ou seja, eu preciso entender que eu estou em busca de resultado. Deu resultado, eu consegui inovar. Olha, criei aqui, inventei um dispositivo e já patenteei, está num clube de inventores, mas o mercado não comprou a ideia, o mercado não aceitou, não entendeu a utilidade disso. Isso é só uma invenção, foi só inventado. Isso aqui foi aceito pelo mercado, nós conseguimos escalar isso aqui, começamos a vender, e isso aqui entrou numa linha de produção e evoluiu. Ok, conseguimos atingir a inovação. Esse, eu acho que é o primeiro paradigma, o primeiro conceito que as pessoas precisam entender, que nem toda invenção se torna uma inovação. Muito bacana essa explicação. E dá pra gente falar sobre segmentos, né? Porque não é uma coisa muito, assim, restrita. Em diversos segmentos, há a possibilidade de se inovar no mercado. Sim, perfeito. Primeiro nós temos a segmentação disso a partir de entender que a gente pode inovar por camadas. Primeiro a gente tem camadas de possibilidades de inovação, que são as camadas de design. Eu tenho inicialmente design gráfico, eu tenho na sequência uma segunda camada que é design de produto, eu tenho uma terceira camada que é design de serviço, eu tenho uma quarta e mais profunda camada que é o design de modelo de negócio. Ou seja, criar ou produtos, ou serviços, ou experiências, ou empresas que possuam inovação. Acho que esse é um primeiro passo. Uma outra visão deste mesmo princípio. Se nós entendermos que áreas, processos, departamentos e afins podem ser visadas para a inovação, eu posso ter inovação, por exemplo, dentro de uma mesma empresa, em produto, em processo, em relacionamento, em cadeia de suprimento, em recursos humanos. Eu posso ter a inovação dentro de todos esses tipos de processos, criando um conjunto que nós chamamos de radar da inovação, que faz com que esse tipo de empresa comece a despontar pelo que nós chamamos aí por oceanos ainda não navegados e se destacam puxando processos de inovação. Acho que cabe uma ressalva ainda quando eu falo puxando, porque a gente não tem como fugir de um contexto que nada se cria, tudo se copia. Ou seja, você vai criar algo novo hoje, amanhã alguém vai estar te copiando. Costumamos dizer que se você for o precursor desse processo e está navegando por algo novo, a partir do momento que você conseguir criar bases, as pessoas podem tentar te copiar de vários tipos diferentes, de várias formas diferentes, mas elas nunca vão conseguir alcançar aquilo que você estabeleceu. Então, é um processo contínuo, não é um processo pontual, que você, eu vou aplicar uma dose de inovação durante um mês da minha empresa e daqui 3 anos eu vou falar de inovação novamente. Não tem condição, a gente não evolui com esse processo. Então, isso acaba se tornando fruto de uma continuidade dessa maneira de pensar, de gerar resultados novos, de como atingir esse tipo de objetivo. Bom, nesse ponto podemos dizer então que a inovação está ligada com o empreendedorismo. Também. Isso é bem interessante o ponto de vista, porque, primeiro falando bem rapidamente sobre a questão do empreendedorismo, você pode atuar com a inovação
sendo empreendedor, que é o desejável, que é o que nós falamos hoje. Porém, o empreendedorismo não se resume apenas a abrir uma empresa. Muita gente, quando a gente começa a falar de empreendedorismo, por exemplo, em sala de aula, muitos alunos, quando chegam nas aulas de empreendedorismo, quando a gente começa a falar toda a conceituação, toda a ideia, toda a aplicabilidade, por aí vai, vários deles vêm com uma opinião formada de que o empreendedorismo é abrir meu próprio negócio. Eu, por algum motivo, seja por necessidade ou por oportunidade, me torno dono do meu próprio negócio, e isso é empreendedorismo. Não é só isso. Inclusive, como uma das competências que o mercado profissional vem buscando hoje para seleção e recrutamento de vagas, é que as pessoas tenham competências empreendedoras a serem aplicadas dentro da empresa. O que nós chamamos de intraempreendedorismo ou empreendedorismo corporativo. Ou seja, você pode empreender para você, sendo o dono do seu próprio negócio, tendo o seu modelo de negócio, como você pode empreender para a empresa. É claro que a gente tem que entender que, para que isso aconteça dentro de uma estrutura, a empresa precisa suportar isso. A empresa precisa ter uma abertura, precisa ter toda uma visão da importância da inovação, ter criado canais de comunicação para que as pessoas possam dar ideias, possam evoluir essas ideias. Então, é todo um ajuste do que é o empreendedorismo aplicado dentro das empresas. E aí, nós colocamos a pitada da inovação dentro disso. Por que a inovação é importante para o empreendedor? Seja ele que vai abrir o seu próprio negócio, seja ele o cara que vai ter ideias e evoluir as ideias dentro de uma empresa, como funcionário. O mercado, no geral, a gente costuma brincar, dizer que é a selva. A selva, o mercado, não suporta mais do mesmo. Ou seja, mais um estabelecimento igual aquele, mais uma fábrica igual aquela, mais uma maneira igual ao modelo de 1900 e bolinha. O mercado já não comporta mais isso. Está saturado. Já está saturado. Então, o que a gente chama de onda da inovação, ela bate em todos os mercados uma hora ou outra, fazendo que alguns modelos morram inevitavelmente, fazendo que outros modelos venham a emergir inevitavelmente. E com isso, se a pessoa entende que ela vai abrir um modelo de negócio e que se ela abrir mais do mesmo, ela vai estar tendo a mesma chance que as demais pessoas que estão concorrendo com ela no mercado ainda possuem. Ela não tem muito diferencial, ela é só mais um. A partir do momento que ele entende que é necessário amadurecer as competências para inovar, ele consegue criar um distanciamento, um novo parâmetro, que faz com que ele tenha mais pontos positivos para, no primeiro momento, conseguir, por exemplo, pagar o seu investimento, para, no segundo momento, poder projetar um crescimento, para, no terceiro, quarto momento, entender como ele pode fazer com que esse modelo de negócio se expanda ainda mais, ou ele consiga criar uma escala disso. Então, como eu falei em determinado momento, inovação deixou de ser luxo, seja para você empreender para você mesmo ou dentro de alguma organização como funcionário. Se a gente não conseguir entender que isso é hoje uma necessidade, certamente ficaremos bem suscetíveis a qualquer tipo de impacto que aconteça no mercado, afeta aquele que não oferece nenhum tipo de diferencial, por exemplo, que é onde mora a inovação. Considerando o nosso contexto atual aí de crise econômica, crise política e etc., que acarretou em muitos fechamentos de portas, né, em grandes Sim. empresas, a taxa de desemprego e etc., podemos então citar que inovação seria aí um quesinho para o sucesso? É quase uma certeza. Talvez é um pouco arriscado afirmar isso com 100% de certeza, porque dentro de todo esse processo existe o fator humano. Eu tenho pessoas envolvidas ali. Todo tipo de processo de inovação, todo resultado de inovação só acontece através de pessoas. Então, em determinado ponto, eu acredito que talvez uma ausência da inovação causa o impacto que, por exemplo, tivemos de alguns anos para cá no modelo econômico, no sistema econômico, onde, por exemplo, modelos de trabalho, modelos de negócio que já eram de 20, 30 anos atrás, foram os primeiros que sofreram o maior impacto disso, as montadoras, as grandes empresas, com demissões em grande escala. E a gente começa a entender que poderíamos talvez ter um cenário um pouco diferente ou bem diferente se esse contingente fosse diluído em economia criativa, por exemplo. Se nós não tivéssemos essa necessidade tão grande de modelos de negócio ainda possuírem sistemas do passado,
ou como costumamos dizer, navegar por novos mundos com mapas velhos, ou seja, querer trabalhar de uma maneira do passado numa realidade que está totalmente diferente, perfeitamente. Bom, você falou sobre a sala de aula, como que você enxerga o interesse dos alunos pelo assunto, por inovação, também por empreendedorismo, você que está aí no dia a dia, junto com adolescentes, com jovens, com o pessoal lá da ETEC? Eu acho que, eu acho que se torna um pouco mais fácil trabalhar com esse tipo de público, porque a grande maioria deles são sim, poucos os casos, eu diria, que não despertam interesse por entender um pouco mais como aplicar essas competências ou como amadurecer essas competências, a partir do momento em que a gente concentra isso num curso de administração. Os demais cursos têm suas atividades paralelas próximas, também com a do empreendedorismo e da inovação, mas o que tem o maior peso, sim, é o curso de administração. Então é perceptível que a aderência deles, a intencionalidade de estar ali, sempre participando, prestando atenção e se desenvolvendo, acaba sendo muito grande. E isso é bem prazeroso, eu te diria. É bem bacana. E você considera que o acesso à informação, essa facilidade nos dias de hoje, incentivou que a nova geração se interesse mais e se disponha mais a inovar, a empreender? Sem sombra de dúvida. É um fato inegável, né? Um processo sem volta. A partir do momento em que a gente começa a ter acesso cada vez mais a conteúdo, a informação, a diferentes tipos de pontos de vista, para buscar resultados de inovação é necessário quebrar os muros, quebrar as barreiras que a gente acaba tendo durante a nossa formação sendo erguidos na nossa cabeça, com o acesso à informação. Então, eu até me recordo dessa semana, eu estava assistindo o programa do Aprendiz, do Roberto Justus, onde no primeiro episódio ele faz um comentário curioso, onde ele fala, olha, na minha época eu precisava abrir uma enciclopédia para ter acesso à informação e conseguir formar opinião de alguma coisa. Hoje em dia, a geração atual aperta um botão no celular e tem acesso ao mundo. Então, eu acho que isso é extremamente positivo para pessoas que se interessam pelo processo e entendem a importância para gerar resultado com inovação, sem sombra de dúvida. Bom, Lúcio, para a gente encerrar, qual o primeiro passo para quem gostaria de se imergir mais nesse processo de inovação? Bom, eu acho que no primeiro momento é buscar fontes confiáveis, até porque eu vejo muitas vezes alunos, por exemplo, formando opinião em fontes rasas ou superficiais, principalmente na internet, no que diz respeito a empreender, no que diz respeito à inovação e por aí vai. Então, acho que o primeiro passo é ter fontes confiáveis para que você possa formar a sua opinião. Eu acho que no segundo passo é buscar interagir ou ter contato com pessoas que também estão buscando a mesma linha de pensamento e amadurecimento e por aí vai, porque sem sombra de dúvida que isso soma muito para quem está buscando entender e gerar resultado de inovação. E eu acho que um terceiro passo talvez seria a pessoa se permitir, se jogar. Porque é muito comum a gente identificar pessoas que começam a ter acesso a esse tipo de modo de pensar, ou que muitos gostam de chamar de mindset, e ainda estarem extremamente construídos, ou seja, terem uma dificuldade tremenda, por exemplo, de não pensar numa solução de um problema. Me deparo com um problema, primeiro eu preciso ter todo um processo para conhecer bem o problema, para depois entender o que pode ser inovação ali dentro. Eu identifico pessoas que hoje estão dentro desse cenário, que buscam esse cenário, que já chegam extremamente construídas por muitas questões e, consequentemente, tem uma dificuldade grande de desconstruir o que já sabe, o famoso sair da caixinha, para conseguir enxergar uma possibilidade diferente. Senão, ele continua enxergando da mesma maneira que todas as demais pessoas querem enxergar. Eu acho que isso é extremamente importante, né, complementando essa ideia de para quem queira buscar. E dentro desse cenário, não só hoje a pessoa que está dentro de uma ETEC da vida ou de uma FATEC como aluno também, mas, por exemplo, de 2 anos para cá, a minha empresa vem trazendo esse tipo de oferta de capacitação, de workshop, de curso e por aí vai, para as pessoas de Pinda que começam a entender a importância disso, a relevância disso. Então, eu até
Em alguns momentos costumo dizer que eu me sinto um bandeirante, inclusive, abrindo caminho, porque é algo que é um processo sem volta, todo mundo em todos os mercados vai ter que aderir a isso a algum momento, para não morrer, é a frase do Darwin, como gostam de dizer, o que sobrevive é o que melhor se adapta. Então, eu acho que a nossa missão nesse caso agora vem sendo cada vez mais fomentar isso, cada vez mais proporcionar essa abertura para as pessoas de Pinda, inclusive, através dos workshops, através de palestras, cursos e afins. O seu contato para essa consultoria de gestão? Bom, para quem quiser entrar em contato, nós temos uma fanpage no Facebook. Se você entrar lá e procurar Masters Consultores Associados, vocês conseguem encontrar todas as informações, contato e afins, ou pelo meu telefone, que é o código de área 12 99126 9514. Muito obrigada pela sua participação. Nós vamos deixar todos os contatos do Lúcio numa matéria lá no site Agora Vale. Agradeço mais uma vez a sua participação. A ETEC, que sempre muito parceira, a FATEC também, o Centro Paula Souza no geral. Agradeço a você que ficou nos assistindo. Amanhã teremos outra entrevista. Ao longo do próximo mês, que se inicia na segunda-feira, também temos muito conteúdo aqui pelo Agora Vale. Vamos encerrando aqui mais esse Papo Reto. Ficamos por aqui.